Olá! Hoje apresentaremos a ferramenta Answer Garden. Esta ferramenta, ela cria um painel de palavras. Como que funciona? Você cadastra o seu questionamento ou o seu tópico. Essa ferramenta gera um link sobre isso. Você envia o link para o aluno vai respondendo e conforme ele vai enviando as respostas, essa ferramenta aumenta o tamanho das palavras que mais se repetem. Ela fica um painel de palavras dos alunos. Eu vou mostrar para você o passo a passo como isso funciona. Mas antes disso, gostaria de verificar com você algumas percepções sobre o uso de palavras-chave. Vamos ver se você concorda comigo? Este é o site Answer Garden. O endereço é answergarden.ch. Ele é em inglês. Eu estou usando o navegador Chrome. Se eu clicar no botão direito, eu posso traduzir para português. E ele traduziu, ó. Todo o texto aqui agora ficou em português. Para eu criar um questionamento, para eu criar uma nuvem de palavras, eu tenho que configurar a ferramenta. Então, vamos lá nos passos. Primeiro, clica no botão mais aqui, no canto superior direito. Cliquei. Então, ele entra nessa página de configuração. Caso você entre na página de configuração, e ela esteja em inglês, você também pode clicar no botão direito e botar traduzir para português. Aqui é o cadastramento do tópico. Note que a tela, ela tem duas colunas, né? A primeira coluna aqui tem o tópico e a segunda coluna tem as dicas em relação ao item que você está cadastrando. Neste aqui, eu vou cadastrar um questionamento, que vai gerar um link e eu vou enviar esse link para os alunos. Aqui eu vou cadastrar o meu questionamento. Quais ferramentas online você gostaria de aprender? Tem um limite de caracteres para digitação, tá? Só uma dica, porque se você digitar mais, ó, tem um momento que ele para, ó, parou aqui. Então, preste atenção no tamanho do seu questionamento ou no tamanho do seu tópico, porque a ferramenta tem um limite. Rolando a tela um pouco mais para baixo, aqui eu tenho outras opções, mais opções, que ele chama de, aqui, modo jardim. No modo jardim, ele tem a chuva de ideias, que em inglês é a palavra brainstorm. O que significa isso? Significa que se eu marcar esta chuva de ideias aqui, o aluno pode responder mais de uma vez o questionamento. Por exemplo, se eu usar esta ferramenta para que o aluno me diga quais foram as palavras-chave que ele relaciona ao conteúdo que foi ministrado na aula. Ele pode responder mais de uma, e ele pode responder várias vezes. Então, essa chuva de ideias permite que o aluno responda várias vezes, de acordo com o tempo que esse link vai estar disponível. Então, aqui, chuva de ideias, o aluno responde mais de uma vez. Sala de aula, o aluno pode responder uma única vez. No modo moderador, cada resposta é moderada pelo professor, isto é, o professor tem que aprovar que esta resposta possa aparecer no painel. E o bloqueado está fechado, nenhuma resposta pode ser enviada, tá? Eu vou colocar o modo chuva de ideias, que eu acho bem mais interessante, porque o aluno pode responder várias vezes, ele pode ter várias percepções, várias palavras diferentes para informar. Duração da resposta. A tradução mais correta dessa duração da resposta seria quantidade de caracteres da resposta. Por exemplo, aqui o 20 indica que a resposta pode ter até 20 caracteres. Pode ser palavra composta? Pode. Por exemplo, o meu questionamento é:
Quais ferramentas online você gostaria de aprender? Se eu digitar ferramentas para avaliação, são 3 palavras, ferramentas para avaliação. Essas 3 palavras têm até 20 caracteres? Sim, tem até 20 caracteres. Então, eu poderia digitar ferramentas para avaliação. 40, até 40 caracteres pode ter a resposta do aluno. Senha do administrador, indica uma senha. Eu vou cadastrar uma senha aqui para eu poder acessar este painel e obter as minhas informações. E-mail de lembrete. Esse aqui é um e-mail que eu cadastro, meu e-mail. No caso de vocês, dos professores, cada um cadastra o seu e-mail, que é onde essa ferramenta vai enviar informações para vocês sobre as respostas. O filtro de spam eu vou deixar marcado nesta posição, que é o em, que ele detecta e remove respostas indesejadas comum. E aqui no caso é que a resposta do aluno vai aparecer todas as letras em minúsculas ou todas as letras em maiúsculas, ou se o aluno misturar letras maiúsculas e minúsculas, ele vai mostrar do mesmo jeito que o aluno digitou. Isto lá no painel. Eu prefiro a configuração de todas as letras em minúsculas, porque quando tem uma quantidade de palavras muito grande, as letras em minúsculas fica melhor da gente ler. No adicionar descoberta local, é quanto tempo esse link vai ficar disponível. Ele vai ficar 1 hora. Por exemplo, se eu usar essa ferramenta no momento da sala de aula, então eu posso sinalizar aqui que ela vai ficar vai ficar disponível somente 1 hora. O link vai ficar disponível somente 1 hora. Então, na sala de aula, eu entrego o link para os alunos, eles respondem e fica o link disponível 1 hora. Depois ele fecha, não pode mais ninguém responder. Se eu marcar um dia, é a mesma ideia. O link vai ficar um dia disponível, 24 horas. Se eu marcar uma semana, eu também posso... Neste uma semana é interessante que eu posso usar aquele modelo de sala de aula invertida, onde eu disponibilizo o questionamento 1 semana antes, e o aluno pode buscar conteúdos, ele pode investigar, ele pode estudar sobre o assunto, e depois ele marcar aqui, nesta ferramenta, quais são as palavras-chave de tudo que ele estudou. Ou, ao contrário, eu trabalho na sala de aula um conteúdo e eu dou 1 semana para o aluno responder as palavras-chave ou as palavras relacionadas ao questionamento que eu fiz. No modo escondido, então, não fica disponível. Não fica detectável, certo? Eu vou marcar aqui 1 semana, tá? E em seguida tem o botão Create, que é o botão que cria o questionamento e fica disponível na internet. Então, Create. Pronto, está criada a minha ferramenta e aqui em cima, na parte superior, é exatamente o link que você vai enviar para os seus alunos. Este link, você clicando no botão direito aqui em cima, você pode copiar, e aí você pode colar no WhatsApp, pode colar no ambiente de avaliação, colar no seu ambiente online, nas suas redes sociais, onde você quiser enviar este link para os seus alunos. O termo técnico desta ferramenta se chama nuvem de tags. Isso é uma linguagem técnica. E agora eu vou começar a digitar como se fosse um aluno, o aluno vai receber o link e vai cair aqui nessa tela. Eu vou digitar quais ferramentas online você gostaria de aprender. Vou botar a própria Answer Garden como primeira resposta. Eu estou fazendo só um teste para vocês verem como funciona. Ó, apareceu. Agora eu vou digitar Kahoot. Kahoot é uma ferramenta de gamificação. Tem uma ferramenta chamada Padlet, muito legal. Cria um mural online. Todas essas ferramentas nós vamos criar vídeos mostrando para vocês como elas funcionam também. Temos lá uma ferramenta super importante, Google Drive, onde você pode armazenar seus documentos online. Você sabia que você pode usar digitação por voz no Word?
Eu também posso usar um PowerPoint por voz. Posso marcar um PDF, marcação de PDF. Notem que cada palavra que eu estou digitando, como se eu fosse aluno, digamos que vários alunos estão respondendo isso. Cada uma delas aparece no painel. Eu vou digitar novamente o Answer Garden, só para vocês verem que agora ele vai ficar num tamanho maior. Vejam, ó. Ficou em tamanho diferente. Por quê? Porque a palavra se repetiu. Então, conforme a repetição da palavra, ele vai mostrando o tamanho diferente. Se eu digitar de novo Kahoot, ficou do mesmo tamanho do Answer Garden. Por quê? Ainda tem outro detalhe aqui, bem legal. Se eu passar o mouse por cima, ele me diz quantas vezes a palavra repetiu. Kahoot 2 vezes, Answer Garden 2 vezes, digitação por voz 1 vez, PowerPoint 1 vez, o Padlet 1 vez. Bem legal, né? Eu acho muito legal essa ferramenta. Rolando a tela um pouco mais abaixo, eu posso aqui tirar esse anúncio. Compartilhar. E aqui eu compartilho nas minhas redes sociais. Outra coisa que ele gera aqui, ó, é o link para você encaminhar. Este link aqui é o mesmo aqui de cima. Mesmo esse aqui. São idênticos. Aqui, se você quiser incluir esta imagem numa... Ele fica assim, ó. Em outro formulário, numa outra ferramenta. E ele ainda tem o MicroGarden, que é uma ferramentinha mais simples. Tá? Você pode exportar os dados. Pode exportar por Twitter ou outras ferramentas. Pode exportar somente essa imagem. Ele dá algumas possibilidades. Certo? Aqui ele dá alguma descrição. Ele pode gerar um QR Code, que é uma imagem que pode ser lida por um celular, né? Por um aplicativo de celular, que lê essa imagem, e essa imagem vai cair exatamente aqui nesse link. Aqui o moderado, eu não vou clicar aqui, porque se eu clicar, ele vai sumir essas respostas aqui, tá? O modo moderado é porque só o professor que pode aprovar. Vou deixar para vocês testarem. E aqui tem o modo admin, que é, se eu quiser, por exemplo, errei aqui, eu não quero digitar ferramentas online, eu queria de ferramentas digitais. Por exemplo, aqui eu posso fazer alteração, tá? Eu vou deixar o online novamente, porque é o questionamento que eu queria mesmo. Então, aqui eu deixei no modo brainstorming, o tamanho das respostas é até 20 caracteres. E aqui, então, no modo admin, eu posso fazer as minhas alterações. E esse refresh aqui, por exemplo, assim, você está trabalhando em sala de aula e você está fazendo na aula, está usando na aula essa ferramenta, no momento da aula. E os alunos estão digitando, mas só que não está aparecendo na tela. É por quê? Porque precisa dar um refresh no navegador. Então, esse refresh aqui, ó, ele vai atualizando, tá? Se tiver algum problema de não estar aparecendo a resposta do aluno, é porque você talvez tenha que dar um refresh no navegador. Aqui ele só está mudando de posição as palavras que eu digitei, mas ele serve para isso, para dar um refresh no navegador, tá? Gostaram da ferramenta? Eu acho ela show de bola.
apresentamos a ferramenta Answer Garden. Aqui embaixo desse vídeo tem um link deste cadastramento que nós fizemos. Quais ferramentas online você gostaria de aprender? Clique nesse link e responda pra gente. Depois, deixe seus comentários lá no nosso canal do YouTube. Nosso canal é Avançar Digital. Inscreva-se no nosso canal, dê o seu like. Sugerimos que você faça o seu cadastramento do seu tópico na ferramenta Answer Garden. E mande pra gente lá no canal do YouTube, nos comentários, o seu link. Ok? Obrigada.